Eu sei que você está exausto, não apenas cansado fisicamente, mas esgotado na alma. Eu sei que você acorda pensando em tudo o que precisa fazer, passa o dia correndo de um lado para o outro, resolvendo problemas de todo mundo, e vai dormir ainda com a lista mental do que ficou pendente. Eu sei que você é quem lembra dos remédios do pai idoso, quem paga as contas, quem resolve os conflitos entre irmãos, quem cuida das crianças, quem limpa a casa, quem faz comida, quem trabalha fora, quem trabalha dentro. Você é o pilar. A pessoa que todo mundo procura quando precisa de algo, a pessoa que mantém tudo funcionando. E eu sei que ninguém pergunta como você está. Ninguém percebe quando você está no limite. Ninguém oferece ajuda sem que você precise implorar, porque na cabeça de todo mundo você dá conta, você sempre deu. Então por que agora seria diferente? Mas a verdade é que você não está dando conta, você está se quebrando por dentro. Você está desenvolvendo problemas de saúde, dor de cabeça constante, insônia, gastrite, pressão alta. Você está perdendo a paciência com facilidade. Você está começando a se ressentir das pessoas que você ama, e você se sente culpado por se sentir assim. Antes de mais nada, ouça isto: o que você está sentindo é real, válido e compreensível. Você não é fraco por estar no limite. Você não é egoísta por querer ajuda. Você não é menos cristão por admitir que você não pode fazer tudo sozinho. Deus nunca quis que você carregasse o peso do mundo nas suas costas. Ele nunca projetou você para ser um super-herói que não precisa de ninguém. Ele te criou com limites intencionalmente, porque esses limites te lembram que você precisa dele e precisa de outros. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Quando Jesus diz cansados e oprimidos, a palavra grega usada é fortizo, que significa sobrecarregado como um animal de carga. É a imagem de um burro carregando peso muito além da sua capacidade, tropeçando sob o fardo, com as costas curvadas e as pernas tremendo. Jesus vê você assim. Ele vê o peso que você está carregando, e ele não diz, aguenta mais um pouco, ou você é forte, você consegue. Ele diz, venha, deixa eu te aliviar, deixa eu carregar isso com você. O jugo que Jesus oferece é suave, não porque a vida não tem desafios, mas porque ele carrega o peso maior. Quando você está sob o jugo com Jesus, vocês estão trabalhando juntos, lado a lado. E como ele é infinitamente mais forte, ele puxa a maior parte da carga. Mas você precisa aceitar esse jugo, você precisa vir. E isso significa parar de fingir que você consegue sozinho. Significa admitir que você precisa de ajuda, de Deus e de pessoas. Agora, vamos falar honestamente sobre por que você chegou a esse ponto de sobrecarga. Às vezes, é porque não há mais ninguém. Você é pai ou mãe solo. Você é filho único, cuidando de pais idosos. Você é o único da família que tem alguma estabilidade financeira, então todo mundo depende de você. Essa é uma sobrecarga legítima e difícil, mas outras vezes, e isso precisa ser dito com amor, mas com honestidade, você está sobrecarregado porque você permite, porque você não delega, porque você não estabelece limites, porque você acredita que se você não fizer, ninguém vai fazer. E às vezes isso é verdade, mas às vezes não. Há uma diferença entre ser responsável e ser controlador. Há uma diferença entre servir e ser capacho. Há uma diferença entre carregar sua parte e carregar tudo. E frequentemente, sem perceber, assumimos responsabilidades que não são nossas. Fazemos por outros o que eles deveriam fazer por si mesmos. Resolvemos problemas que não são nossos para resolver. E então nos ressentimos porque estamos exaustos. Deixe-me contar a história de Moisés, porque ela fala diretamente sobre isso. Moisés estava liderando milhões de pessoas através do deserto, e ele estava tentando julgar e resolver cada conflito pessoalmente. Das manhã até à noite, pessoas faziam fila para trazer seus problemas para ele, e ele atendia todos, um por um. Seu sogro, Jetro, visitou e observou isso, e então deu um conselho que salvou Moisés do esgotamento total. Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo.
pois este trabalho é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei. Escolhe homens capazes, e sejam eles juízes deste povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Êxodo 18, 17 e 22. Note as palavras, não é bom. Totalmente desfalecerás, é pesado demais, tu só não o podes fazer. Jetro não estava dizendo que Moisés era fraco, estava dizendo que o que ele estava tentando fazer era impossível para qualquer ser humano. Não era questão de força de vontade ou fé, era questão de design. Nenhum ser humano foi criado para fazer tudo sozinho. A solução? Delegar. Identificar pessoas capazes e confiar responsabilidades a elas. Moisés ficaria com as decisões graves, importantes, mas as questões menores, outras pessoas julgariam. E isso requer algo extremamente difícil, soltar o controle, porque aqui está a verdade inconveniente. Às vezes estamos sobrecarregados porque gostamos de ser indispensáveis, porque nossa identidade está em ser aquela que resolve tudo, porque ter controle total nos dá uma sensação de segurança, mas essa segurança é ilusória e ela está te matando. Então vamos falar sobre como sair dessa sobrecarga de forma prática e bíblica. Primeiro, você precisa reconhecer e aceitar seus limites humanos. Você não pode fazer tudo, você não pode agradar a todos, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você não pode resolver todos os problemas. E isso não é falha, é humanidade. Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Salmos 103, 14. Deus sabe que você é humano. Ele não espera que você seja Deus. Pare de exigir de si mesmo o que nem Deus exige. Admitir limites não é fraqueza, é sabedoria. É viver na realidade, não na fantasia de que você é super-humano. Segundo, você precisa identificar o que é sua responsabilidade e o que não é. Sua responsabilidade é cuidar do seu próprio relacionamento com Deus, cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, trabalhar honestamente para seu próprio sustento, cuidar de filhos menores que estão sob sua responsabilidade legal, honrar compromissos que você assumiu conscientemente. Sua responsabilidade não é resolver todos os problemas de adultos capazes, sacrificar sua saúde para manter todos confortáveis, fazer por outros o que eles podem e devem fazer por si mesmos, carregar as consequências das escolhas ruins de outras pessoas, ser disponível 24/7 para qualquer pessoa que precise de algo. Isso pode parecer duro, mas é bíblico. Paulo diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Gálatas 6:5. Há cargas que são individuais, há responsabilidades que cada pessoa deve carregar por si mesma. Quando você assume essas cargas que não são suas, você não está ajudando, está impedindo a pessoa de crescer e amadurecer. Ao mesmo tempo, Paulo também diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Então qual é? Levamos as cargas uns dos outros ou cada um leva a sua? A resposta é ambos. Há cargas que devemos carregar sozinhos, responsabilidades pessoais, crescimento individual, consequências de escolhas. E há cargas que são pesadas demais para uma pessoa só. Crises, doenças, emergências, luto. Sabedoria é discernir a diferença, e coragem é agir de acordo com esse discernimento. Se seu filho adolescente esqueceu a lancheira em casa, você não precisa parar tudo e levar para ele. Essa é a carga dele. Ele vai aprender a ser mais responsável quando sentir fome. Mas se sua mãe idosa está doente e precisa ir ao médico, você deve ajudar. Essa é uma carga legítima para compartilhar. A diferença? Uma constrói caráter, outra demonstra amor em necessidade genuína. Terceiro, você precisa aprender a delegar sem culpa. Se há outras pessoas na casa capazes de ajudar, faça-as ajudar. Marido pode lavar louça, filhos podem arrumar seus próprios quartos, adolescentes podem fazer comida simples, adultos morando na sua casa podem contribuir financeiramente, mas eles não fazem direito e não vão aprender se você sempre fizer por eles, mas é mais rápido eu fazer. No curto prazo, sim. No longo prazo, você está se matando, mas ninguém oferece ajuda.
Então peça, especificamente. Eu preciso que você lave a louça hoje depois do jantar. Pode fazer isso? Não espere que as pessoas adivinhem que você precisa de ajuda. Não teste se elas percebem. Não martirize-se para provar um ponto. Simplesmente comunique suas necessidades claramente. E se depois de pedir, a pessoa não ajuda, então você tem uma conversa séria sobre respeito mútuo e responsabilidade compartilhada. E se a pessoa persistentemente se recusa a contribuir, você considera consequências, porque você não é empregado não remunerado da sua família. Você não é o capacho que todo mundo pisa. Você é membro valioso que merece respeito e reciprocidade. Quarto, você precisa estabelecer limites firmes, sem culpa. Limites não são egoísmo, são cercas saudáveis que protegem seu bem-estar para que você possa continuar servindo a longo prazo. Deus tem limites, Ele diz não. Ele não cura toda doença instantaneamente. Ele não resolve todo problema imediatamente. Ele não está disponível da forma que queremos o tempo todo. Se Deus tem limites, você também pode ter. Jesus tinha limites. Ele se retirava para orar sozinho. Ele dormia. Ele não atendia toda pessoa que queria algo dele. Ele disse não para coisas boas para poder dizer sim para coisas melhores. Então, quais limites você precisa estabelecer? Eu não vou mais fazer horas extras não remuneradas em casa. Quando meu expediente terminar, eu vou descansar. Eu não vou mais emprestar dinheiro que eu não tenho para pessoas que não pagam de volta. Eu não vou mais resolver conflitos entre adultos. Vocês podem conversar diretamente. Domingo é meu dia de descanso. Eu não vou fazer tarefas pesadas nesse dia. Eu preciso de 30 minutos sozinho quando chego do trabalho antes de lidar com demandas. Esses limites vão incomodar pessoas, especialmente pessoas que se beneficiam da sua sobrecarga, e elas vão te acusar de egoísmo, de mudança, de não ser mais quem você era. E estão certas, você não é mais a pessoa que se mata trabalhando para o conforto delas. Você é alguém que aprendeu que cuidar de si mesmo não é pecado. Mantenha seus limites com gentileza, mas com firmeza. Não justifique excessivamente. Não se desculpe por ter necessidades humanas básicas. Simplesmente mantenha. Quinto, você precisa aprender a aceitar imperfeição. Muita sobrecarga vem de perfeccionismo. A casa tem que estar impecável. A comida tem que ser elaborada. As crianças têm que estar sempre arrumadas. Tudo tem que estar sob controle. Mas perfeição não é o padrão bíblico. Fidelidade é. Amor é. Fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem é. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Você não pode colher mais do que você plantou. Se você só tem energia para plantar 5 sementes hoje, plante 5. Não se torture porque não plantou 50. Se hoje só deu para fazer arroz e ovo, está bom. Se a casa está bagunçada, mas as crianças estão alimentadas e amadas, está bom. Se você não conseguiu ir à academia, mas conseguiu dormir 7 horas, está bom. Progresso, não perfeição. Esse é o objetivo. Sexto, você precisa priorizar seu próprio cuidado. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Você não pode servir bem de um tanque vazio. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6:19. Seu corpo não é apenas ferramenta para servir outros, é templo. É morada do Espírito Santo. E templos precisam ser cuidados, honrados, preservados. Isso significa dormir adequadamente, mesmo que signifique deixar algo sem fazer, comer nutritivamente, não apenas sobras e restos, fazer exercício, mesmo que seja caminhada curta, ter momentos de silêncio e oração sozinho, buscar ajuda médica quando necessário, cultivar um hobby ou interesse além de responsabilidades, ter amizades onde você não é o cuidador, mas apenas amigo. Essas coisas não são luxos, são necessidades, e você precisa protegê-las tão ferozmente quanto protege o bem-estar daqueles que você ama. Sétimo, você precisa pedir e aceitar a ajuda de Deus especificamente. Não ore apenas Deus me dá força. Ore especificamente: Pai, eu preciso de sabedoria para saber o que é minha responsabilidade e o que não é. Mostra-me onde eu estou assumindo cargas que não são minhas. Deus, eu preciso de coragem para estabelecer limites. Quando eu fizer isso e pessoas reagirem mal, sustenta-me.
Senhor, eu preciso que Tu providencies ajuda prática. Se há pessoas que podem me ajudar, coloca no coração delas oferecer. Jesus, eu preciso aprender a descansar. Ensina-me a soltar o controle e confiar que Tu estás cuidando de tudo. E então aguarde. Deus responde orações específicas de formas específicas, às vezes rapidamente, às vezes progressivamente. Mas Ele sempre responde quando pedimos de acordo com Sua vontade, e Sua vontade não é que você se mate de trabalhar. 8º, você precisa reavaliar relacionamentos que são consistentemente unilaterais. Se há pessoas na sua vida que só procuram você quando precisam de algo, nunca retribuem, nunca perguntam como você está, nunca oferecem ajuda, você precisa reavaliar o nível de investimento nesse relacionamento. Isso não significa necessariamente cortar contato, mas significa redirecionar energia. Significa parar de fazer por eles mais do que você faria por qualquer outro conhecido, porque relacionamentos saudáveis são recíprocos. Não necessariamente 50-50 o tempo todo. Às vezes você dá 80% e recebe 20% e vice-versa, mas ao longo do tempo, há mutualidade. Relacionamentos onde você sempre dá e nunca recebe não são relacionamentos, são parasitismo. E Deus não te chamou para ser host de parasitas. Ele te chamou para relacionamentos mútuos e edificantes. Agora vamos falar sobre a culpa, porque eu sei que enquanto você lê isso, há uma voz na sua cabeça dizendo: mas e se eu estabelecer limites e algo ruim acontecer? E se eu delegar e as coisas desmoronarem? E se eu cuidar de mim e as pessoas me acharem egoísta? Aqui está a verdade. Algo pode dar errado. As coisas podem não ser feitas exatamente como você faria. Pessoas podem ficar desconfortáveis com sua mudança e você vai sobreviver. E eventualmente a nova dinâmica será melhor para todos. Porque quando você está esgotado, você não é a melhor versão de si mesmo. Você é irritável, impaciente, ressentida. E isso afeta negativamente todos ao seu redor. Mas quando você está descansado, nutrido, cuidado, você serve de um lugar de amor genuíno, não de obrigação amarga. Você tem paciência, alegria, generosidade verdadeira. Então, você não está sendo egoísta ao cuidar de si mesmo. Você está sendo sábio para o bem de todos. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de vítimas e contendas. Provérbios 17:1. Uma casa tranquila onde há paz e descanso é melhor do que uma casa perfeita, onde o responsável está se destruindo para manter as aparências. Há também algo profundamente espiritual acontecendo aqui. Quando você tenta carregar tudo sozinho, você está essencialmente dizendo: Deus, eu não confio que Tu podes cuidar disso, então eu tenho que fazer. Mas quando você solta, quando você delega, quando você descansa, você está dizendo: Deus, eu confio que Tu és grande o suficiente para cuidar do que eu não posso. Eu confio que Tu podes trabalhar através de outras pessoas. Eu confio que Teu plano não depende de eu me matar trabalhando. E essa confiança é a adoração. É reconhecer a soberania de Deus, é viver como criatura dependente, não como Deus independente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Reconhecê-lo em todos os seus caminhos inclui reconhecê-lo em sua necessidade de descanso, em sua necessidade de ajuda, em sua incapacidade de fazer tudo. E quando você faz isso, quando você genuinamente confia, Ele endireita suas veredas, Ele providencia, Ele capacita, Ele sustenta. Mas Ele faz isso quando você permite, quando você sai do caminho, quando você para de tentar ser o salvador da família e deixa Deus ser Deus. Então hoje, agora, o que você pode fazer? Primeiro, identifique uma tarefa que você pode delegar hoje. Não todas, uma. E delegue-a. Explique claramente o que precisa ser feito. Confie na pessoa e resista ao impulso de refazer se não for feito exatamente como você faria. Segundo, estabeleça um limite hoje. Não precisa ser grande. Pode ser: hoje eu vou dormir antes da meia-noite, mesmo que a louça fique na pia. Ou: hoje eu vou dizer não para um pedido que não é minha responsabilidade. Terceiro, reserve 15 minutos para você hoje, para orar, para ler, para simplesmente sentar em silêncio. Proteja esses 15 minutos como você protegeria um compromisso importante. Quarto, tenha uma conversa honesta com Deus.
Pai, eu estou esgotado, eu não aguento mais, eu preciso da tua ajuda, mostra-me o que mudar, dá-me coragem para mudar, sustenta-me quando mudança for difícil. E quinto, seja paciente consigo mesmo. Você não chegou aqui de um dia para o outro. Você não vai sair daqui de um dia para o outro. Mudança é processo, e processo leva tempo, mas cada pequeno passo importa. Cada limite estabelecido, cada tarefa delegada, cada momento de descanso protegido, são sementes de mudança que vão crescer em uma vida mais equilibrada. Você merece descanso, você merece ajuda, você merece viver, não apenas sobreviver. E Deus quer isso para você. Não porque você ganhou, não porque você é perfeito, mas porque Ele te ama e quer que você floresça, não que você murche sob peso impossível. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103:13. Deus não é um chefe exigente querendo sugar tudo de você. Ele é um pai amoroso que quer seu bem-estar, que quer vê-lo feliz, saudável, em paz. Então, descanse nessa verdade. Permita-se receber o alívio que Jesus oferece. Pare de carregar sozinho o que foi feito para ser compartilhado. Suas costas não foram feitas para carregar o mundo. Apenas Jesus pode fazer isso, e Ele já fez. Amém. Aqui no Versículo e Paz, acreditamos que a palavra de Deus traz descanso verdadeiro para quem está sobrecarregado. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que está se esgotando, tentando cuidar de todos. E lembre-se, você não precisa carregar tudo sozinho. Deus está com você e está tudo bem pedir ajuda. Respire fundo, descanse. Até a próxima.